Irmãos, irmãs, trazemos a todos o nosso abraço fraterno, rogando a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe com a sua paz. O Espiritismo é uma doutrina fantástica. Diferente de todas as outras, possui um aspecto tríplice. É ao mesmo tempo uma religião, uma filosofia e uma ciência. O Espírito Emmanuel, através do médium Francisco Cândido Xavier, sintetizou esse aspecto tríplice do Espiritismo na seguinte afirmação: o Espiritismo é uma religião que possui ao mesmo tempo aspectos e bases filosóficas e científicas. Nesse sentido, o Espiritismo nos traz informações lúcidas, lógicas, racionais sobre nós mesmos, que satisfazem as necessidades que temos de entendimento, de compreensão sobre o que somos, por que estamos aqui, qual a nossa destinação. E, ainda considerando tudo isso, o Espiritismo esclarece que nós somos um espírito, que nós não somos esse corpo físico, que nós somos um espírito que está momentaneamente num corpo físico, mas que este corpo físico não é a nossa identidade pessoal. Ela é parte constitutiva da realidade que momentaneamente vivemos, mas não é a nossa parte essencial, que é o espírito. Então, o espírito que nós somos estrutura, organiza, compõe o corpo físico, mas não é ele. O Espiritismo nos esclarece que este espírito que nós somos não tem origem, como querem muitas religiões e filosofias espiritualistas, durante a concepção ou durante o nascimento. A origem deste espírito é remota, é anterior ao corpo físico. O nosso espírito já existia antes do corpo físico. O Espiritismo também nos esclarece que o nosso espírito continua a existir depois da morte do corpo físico. Então, o nosso espírito, que está neste corpo, procede de um campo espiritual, permanece na matéria, permanece no corpo físico durante um determinado período de tempo, que varia de pessoa para pessoa, e depois, com a morte, retorna para o campo espiritual. Retorna para o mundo espiritual, retorna para a realidade espiritual. E o Espiritismo ainda nos esclarece que esta não é a primeira vez que o nosso espírito está no corpo físico. Que o nosso espírito já passou muitas vezes por esta experiência, variando as condições, variando os lugares, mas quase sempre repetindo as companhias, né? Os espíritos que conosco convivem quase sempre são os mesmos, porque nos reunimos em grupos, em conjuntos afins, e vamos nos interrelacionando ao longo do tempo e do espaço, solucionando as questões que temos em abertos um com o outro. Então, o Espiritismo nos esclarece que somos um espírito dotados de imortalidade, que esse espírito é pré-existente ao corpo físico, que este espírito é sobrevivente ao corpo físico e que este espírito é reencarnante. Ele encarna através do processo da concepção, do processo da gestação, ele reencarna, nasce, vive, né, cresce, se desenvolve, vive, morre, retorna para a espiritualidade, em ciclos que se repetem quase ao infinito. Então, o Espiritismo,
como nenhuma outra doutrina na face da Terra, nos dá uma visão muito ampla sobre o que nós somos, a nossa natureza e a nossa destinação, como já dissemos. E é sobretudo, ao nos oferecer essa visão ampla acerca da nossa identidade essencial, que é o nosso espírito imortal, é que o Espiritismo nos coloca a necessidade que temos de crescer espiritualmente, de fazer com que esse espírito cresça. Tanto que, para o Espiritismo, o objetivo da nossa existência na Terra é justamente o nosso crescimento. Nós não estamos aqui para sofrer, nós não estamos aqui para chorar, nós não estamos aqui para passar por experiências dolorosas, punitivas, angustiantes. Não. Nós estamos aqui, do ponto de vista da doutrina espírita, para crescer, para evoluir, para desenvolver o nosso ser, para fazer com que o nosso espírito cresça. Esse é o objetivo da nossa permanência no corpo físico e no plano em que ora nos irmanamos, que ora todos nós que aqui estamos, nos situamos. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, quando perguntou aos espíritos qual o objetivo da encarnação, por que os espíritos têm que encarnar, o que se pretende com isso, os espíritos responderam, naquela que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, que o objetivo da encarnação, é uma questão longa, né? Mas sintetizando, é que o objetivo da encarnação dos espíritos é justamente o crescimento, a evolução, o nosso avanço para Deus, a nossa aproximação progressiva de Deus. E é justamente sobre isso que nós vamos tecer alguns comentários na tarde de hoje, sobre o nosso crescimento espiritual. Mas o que é crescer? A palavra crescer, a palavra crescimento, implica mudança de estado. Algo está num determinado estado e se altera progressivamente, se amplia num outro estado, se transforma num outro estado. Então, a noção de crescimento implica isso, mudança de um determinado estado para, qualitativamente, transformar-se num outro estado. E o termo espiritual está diretamente ligado à nossa essência, ao que nós somos, o nosso ser. Então, nós devemos entender o crescimento espiritual como mudanças no estado da nossa essência, mudanças em nossa intimidade, mudanças em nosso psiquismo, mudanças em nosso ser espiritual. Sempre de um ponto de vista qualitativo, senão não há crescimento. Então, o termo crescimento implica mudança de estado qualitativo, uma ampliação, um crescimento, é ganhar extensão, expandir-se. E nós gostaríamos de usar a metáfora da semente e da árvore para conseguirmos entender um pouco melhor o que nós devemos compreender, devemos entender do ponto de vista da doutrina espírita o que é o crescimento espiritual. Nós sabemos que cada semente ela encerra em seu bojo, em sua intimidade, princípios organogenéticos que fazem-na, dentro das condições biológicas necessárias, adequadas, com que ela brote e com que esse broto vá se desenvolvendo e vá crescendo sucessivamente até transformar-se numa árvore, a árvore produzir frutos, os frutos novas sementes e assim sucessivamente. De alguma forma, a árvore está completa dentro da semente. Mas não se pode dizer que a árvore é a semente
nem que a semente é a árvore. Mas, de alguma forma, a semente tem dentro de si toda a árvore está dentro da semente, e, de alguma forma, a árvore, né, está inteira ali dentro. Então, essa metáfora da semente da árvore, ela nos auxilia a compreender a nossa origem, o nosso desenvolvimento e a nossa destinação. De certa forma, o nosso ser espiritual equipara-se a uma semente. Nosso ser espiritual é uma semente de Deus, depositada no seio do universo, a fim de que brote, desenvolva-se, cresça e se torne uma árvore. Segundo os espíritos que atuaram no processo da codificação espírita, entre as décadas de 50 e 60 do século XIX, amparando de perto os labores de Kardec, o seu trabalho intelectual de codificar, de formular essa doutrina que nos agracia com tão lúcidos e fecundos e profundos ensinamentos, segundo os espíritos superiores que atuaram no processo da codificação, nós somos criados simples e ignorantes, condição da semente. E precisamos encarnar repetidas vezes em planos como este ou em outros espalhados pelo universo, a fim de irmos brotando. A semente, para brotar, precisa ser depositada na terra e precisa ter as condições climáticas adequadas para brotar. Então, o espírito, para crescer, precisa vir para a carne, precisa vir na matéria, precisa desse contato com a experiência física para poder brotar, para poder dar início ao seu ciclo de desenvolvimento. Feito isso, o espírito vai se desenvolvendo, passando por diferentes níveis, até atingir a condição de perfeição relativa que nos é factível, que nos é possível de alcançar. Essa seria a trajetória descrita por cada um de nós em nosso histórico evolutivo. Origem na simplicidade e ignorância, com destino à perfeição relativa que nos compete um dia chegar. Que pode ser considerada, para o nosso entendimento, como uma condição de angelitude. Uma questão no Livro dos Espíritos, se não nos falha a memória, a questão 570, que afirma que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia. Então, tudo no universo forma uma unidade, forma um todo integrado. E dentro desse todo situa-se a nossa experiência particular, que tem origem na simplicidade e ignorância, com destinação à perfeição relativa, à angelitude. Perfeição relativa porque a perfeição absoluta é exclusividade de Deus. Se nós atingíssemos a condição de perfeição absoluta, nos igualaríamos a Deus, o que não ocorre. Nós somos criaturas de Deus, não estamos no mesmo grau de identidade com Ele. Procedemos diretamente dele e, de certa forma, estamos nele e rumamos para ele. O apóstolo Paulo, em outras palavras, em uma das epístolas aos Coríntios, escreveu que em Deus vivemos e em Deus nos movemos. Embora não tenhamos compreendido com muita clareza essa afirmação, mas que muitos povos, que muitas vezes tratamos com preconceito, como são os povos indígenas, têm isso claramente, porque eles veem no outro, eles veem na natureza, eles veem tudo que os cerca uma expressão do divino, uma expressão do sagrado. Todas as coisas que os cercam, para muitas comunidades indígenas, têm essa dimensão de sagrado, tem essa dimensão de fazer parte do divino. É o que o apóstolo Paulo dizia: em Deus vivemos e em Deus nos movemos. E é o que dissemos: procedemos de Deus, estamos em Deus e rumamos para Ele.
Mas tudo isso ocorre dentro de nós, né? Ocorre em nosso íntimo, ocorre em nossa consciência, que nos exige crescimento, amadurecimento para conseguirmos compreender estas questões. E, à medida que compreendemos essas questões, conseguirmos viver melhor na Terra. Então, a condição de angelitude, a condição de perfeição relativa, seria a árvore. Então, simplicidade e ignorância, nossa condição primeira, semente. Perfeição relativa, angelitude, árvore. Mas entre a semente e entre a árvore, nós sabemos que existe todo um caminho, todo um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, que demora tempo, muito tempo, e que se efetua justamente para o nosso espírito através das encarnações sucessivas. Então, de alguma forma, nós, esse ser que não é mais semente, mas que ainda não é árvore, que já abandonou a condição de simplicidade e de ignorância, mas que ainda não atingiu a condição de perfeição relativa, de angelitude, este ser se situa no seu momento histórico específico, do ponto de vista espiritual, e precisa compreender a si mesmo. Precisa compreender o estado em que se encontra, precisa fazer uma avaliação do seu estado evolutivo para poder seguir em frente de forma consciente, dirigindo, coordenando, guiando os rumos do seu crescimento, os rumos do seu avanço, os rumos da sua expansão. Mas o ideal é que nós entendamos que mesmo nessa condição que estamos agora, como em nossas condições primevas, de alguma forma, aquele ser perfeito que um dia nós seremos, já está todo presente em nós. Considerando isto e entendendo isto um pouco melhor, nós vamos ver que todas as comparações, todos os paralelos que nós fazemos de nós com os outros ou dos outros conosco mesmos são incorretos, são desadequados, são impróprios, porque nós somos únicos. E, portanto, não podemos eleger os outros como parâmetros para estabelecer qualquer tipo de paralelo conosco, no nosso modo de pensar, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. Isso é importante de se compreender. Por acaso, a semente inveja a árvore que um dia ela mesma será? Será que o broto inveja a árvore por ainda não poder dar os frutos que a árvore já dá? Será que a árvore reclama de outra semente ou reclama de outro broto por ainda não ser a árvore que ela já é? Provavelmente não. Mas é o que nós fazemos diariamente no contexto das nossas relações. Nós invejamos as demais pessoas e nem paramos para pensar que na inveja já repousa um complexo de inferioridade. Porque a partir do momento que eu invejo outra pessoa, invejo alguém, invejo algo que ela tenha, eu já estou me rebaixando em relação a essa pessoa. Porque consciente ou inconscientemente, na inveja, eu estou expressando, eu estou revelando que eu julgo aquela pessoa melhor do que eu sou. Então, a semente não inveja a árvore, que um dia ela vai ser. Mas nós invejamos aqueles que nós consideramos superiores a nós, que nós consideramos melhores do que nós, quando ninguém é melhor do que ninguém. Cada um de nós está no seu momento próprio, está no seu momento certo, está nas suas condições certas. Né? A semente, o broto, a árvore, cada uma está na sua posição plena. Cada uma está na plenitude
da fase de desenvolvimento em que se encontra. E assim somos cada um de nós. O corpo físico, fazendo abstração da idade que cada um de nós tem, o corpo físico lança um véu sobre o nosso espírito. Cada um dos espíritos encarnados ou desencarnados que aqui se encontra em diferentes faixas de evolução, em diferentes faixas de consciência, em diferentes faixas de percepção. Mas cada um está na plenitude da fase de desenvolvimento em que se encontra, porque é o máximo que pode compreender, porque é o máximo que pode entender, porque é o máximo que pode perceber. Então, toda avaliação que nós fazemos num paralelismo aos demais, a outras pessoas, perde a sua razão de ser e é imprópria. Porque ou nós, através desse paralelo, ou nós estamos nos colocando numa posição de superioridade em relação ao que nos comparamos, como muitas vezes gostamos de fazer, ou estamos nos colocando numa posição de inferioridade a quem estamos nos comparando, que também costumamos fazer. Mas a semente é semente, o broto é broto, a árvore é árvore, cada um no seu tempo próprio, cada um na sua realidade própria. Por isso, muitas vezes, para usar um exemplo em que isso é bem característico, nas relações conjugais do marido e da mulher, muitas vezes existe uma descompensação vibratória, energética entre ambos, que é mais profunda, porque reflete a realidade espiritual em que cada um está, e muitas vezes, como nós estamos num plano que é de provas e expiações, evidente que as relações que nós tenhamos, sejam quais elas foram, trarão esse sinete, trarão essa marca, trarão essa característica. Portanto, muitas vezes os casamentos, as uniões esponsalícias, trazem essa marca das provas e expiações, que é uma característica geral do plano em que nós nos situamos. Então, o marido e a mulher, por refletirem realidades espirituais distintas, e muitas vezes não se darem conta disso, o marido cobra algo da esposa e vice-versa, que muitas vezes um e o outro não têm condições de compreender, porque estão desnivelados, não estão na mesma faixa de identidade espiritual. Então, um quer cobrar a compreensão de outro. Coloquei o marido acima da mulher, né? Vamos inverter, né? Equilibrar. Né? Mas geralmente quer cobrar algo do outro que o outro não está em condições de oferecer. E aí surge o fracasso no casamento, surge o divórcio, da impossibilidade de compreender, da impossibilidade de conviver juntos, da impossibilidade de se aturar um ao outro, surge o divórcio como uma alternativa paliativa para solucionar um problema entre esses dois seres que estavam unidos, mas sem possuir uma identidade mais profunda a nível espiritual, a nível energético, etc. Mas o ideal é que aquele que está numa posição de compreensão mais ampla, mais estendida, aquele que tem um crescimento espiritual maior que o outro, saiba compreender e saiba respeitar o momento, a posição consciencial em que o outro se encontra e auxiliá-lo de forma sutil, nunca impositiva, a desenvolver-se. Uma árvore, em relação a outra semente, não vai puxar a outra árvore que está lá dentro da semente para fora. Vai esperar que aquela semente brote, desenvolva, cresça, até atingir a sua plenitude, o seu nível de desenvolvimento completo. Então, nós precisamos, para crescer espiritualmente, ter essa noção de que cada um é diferente do outro, cada um é um mundo per si,
e que cada um está numa faixa consciencial específica, e que eu tenho que respeitar essa condição no meu semelhante e saber conviver com essa diferença. E é o que nós não temos conseguido fazer. Daí o aumento dos índices de violência, de criminalidade, de drogadição, que tem tornado os nossos dias na Terra tão difíceis, tão angustiantes, tão pesarosos, por estarmos sendo incapazes de lidar com a diversidade humana, por estarmos sendo incapazes de conviver com as diferenças. Imagine, se nós não conseguimos viver harmonicamente dentro dos nossos lares, o que dirá dentro da sociedade? Então, a sociedade, de alguma maneira, é um pálido reflexo do que acontece na intimidade dos nossos lares. Então, nós precisamos crescer espiritualmente. E esse crescimento passa pela percepção da faixa consciencial em que nós estamos. Somos sementes, somos broto, somos árvore, não importa a posição em que nos situamos. Nós temos que compreender a nossa posição evolutiva, porque dessa compreensão depende os próximos passos, depende os avanços posteriores que iremos fazer. La Fontaine, brilhante escritor e poeta do século XVII, que fez todo um estudo das obras, das fábulas de um autor clássico que viveu na antiga Grécia, chamado Esopo. Ele conta uma fábula muito interessante, que talvez seja de conhecimento da maioria, que ele intitula de A Gata Metamorfoseada. Ele começa explicando que havia um homem que era apaixonado pela sua gata. A gata era mimosa, vivia se esfregando nas suas pernas, ronronando, era graciosa, era linda. E o homem ensandecido perdeu-se de amor pela gata. E passou a orar aos deuses, pedindo para que a mesma fosse transformada numa mulher, uma fada, fosse transformada numa mulher. E fez orações, fez promessas, fez magias, até que os deuses atenderam a sua prece e transformaram aquela gata na mulher mais linda do mundo. E o homem enamorado, perdidamente louco de amor por ela, casou-se com ela e passaram a viver juntos. Certa noite, no leito conjugal, a mulher ouviu alguns ruídos e ela percebeu passar ao lado da cama um pequeno camundongo. E aquilo lhe provocou os instintos mais profundos. E ela pôs-se de quatro no quarto a perseguir aquele rato. Não conseguiu pegá-lo. Na noite seguinte, foi deitar com o esposo novamente e o rato aparecera de novo. Agora, com os instintos mais aflorados, de chofre ela se joga no chão, consegue abocanhar o rato e o come. Então, ele encerra assim a fábula, querendo dizer que nós não podemos fugir à nossa natureza, aquilo que nós somos. Nós não podemos nos comportar como árvores se nós somos uma semente. Bem como a recíproca é verdadeira, não podemos nos comportar como uma semente se nós já somos uma árvore. Então nós não podemos fugir da nossa natureza. E nós precisamos, em função disso, compreender a posição evolutiva em que nos situamos para compreender o que está dentro de nós, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas virtudes, as nossas qualidades, os nossos defeitos, as nossas mazelas, os nossos dramas, os nossos conflitos, os nossos problemas de ordem interior, para conseguir
ter clareza e poder, clareza de vistas, de percepção e poder trabalhá-los. Senão nós nos comportamos como a gata virada em mulher. Muitas vezes não fazemos esse trabalho que é de autodescoberta e que é muito moroso, é muito difícil de fazer, exige trabalho e persistência. E não queremos, muitas vezes, reconhecer um rancor que está dentro da gente, que está incomodando, um ódio, uma raiva, um ressentimento, mas isso está ali dentro. Nós não querendo reconhecer, ou querendo reconhecer, aquilo vai continuar dentro de nós. Então nós precisamos fazer esse reconhecimento para poder trabalhar aquilo. E o crescimento decorre desse trabalho que nós fazemos, em cima da raiva que temos, do ressentimento, da amargura, do ódio, porque isso obstaculiza o nosso avanço. Isso prejudica a nossa caminhada para o mais alto. Isso prejudica a nossa aproximação de Deus. Então, nós só crescemos na direção de Deus quando nós trabalhamos essas questões internas. E é para isso que nós estamos na Terra. E nós nos situamos justo no meio em que essas questões são constantemente provocadas. Não é à toa que o nosso pai nos irrita. Não é à toa que o nosso filho faz sempre a mesma ação repetida que nos incomoda, que nos tira do sério. É porque aquele ato, aquela ação, aquela presença evoca algo em nós que nos assinala, que nos sinaliza algo que está dentro de nós que não está bem, que nós precisamos trabalhar. E enquanto nós não trabalharmos isso, nós vamos corrigir o filho, vamos repreender o pai, etc. e tal, mas não vai resolver, porque nós vamos estar tentando resolver o problema de fora para dentro, quando o que é eficaz é resolver de dentro para fora. E o crescimento só ocorre, repetimos insistentemente, quando nós adestramos o nosso olhar, a nossa vista, para a nossa realidade espiritual, para o nosso mundo interior, e a trabalhamos. Um pano que possui uma dobra, se nós formos abri-lo, e formos passar esse pano, com o tempo, o pano volta a refazer aquela mesma dobra. Um frasco que contém durante muito tempo um licor ou um perfume, mesmo quando o licor ou o perfume não estão mais dentro dele, continua conservando o mesmo aroma. Então nós precisamos atentar para estes padrões do nosso comportamento, que configuram a nossa realidade interna, identificá-la e irmos trabalhando-a, irmos desenvolvendo-a. E fazendo isso é que conseguimos crescer. Os Espíritos esclarecem que o nosso crescimento se dá através de duas vias. A via da inteligência e a via da moralidade, onde nós enquadramos os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas sensações, etc. Se tornou comum afirmar que nós avançamos horizontalmente em nossa inteligência, que é um avanço mais quantitativo, é um avanço mais expansivo, e avançamos verticalmente através da moralidade, através dos nossos sentimentos, através das nossas emoções. Então é um avanço qualitativo, é um avanço que faz diferença em nossas vidas. Muitas vezes nós encontramos pessoas que possuem curso superior, possuem uma pós-graduação, possuem mestrado, possuem doutorado, mas que não têm educação, que não sabem como lidar com o outro, que não sabem como conversar, que não sabem respeitar
a diferença do outro. Né? Em contrapartida, encontramos pessoas semi-analfabetas ou analfabetas que dão verdadeiras lições de convivência social. Né? A minha avó é um caso, né? Ela é analfabeta e é uma pessoa extraordinária. Ela foi formada pela escola, pela Universidade da Vida, das experiências dolorosas. E é uma pessoa que está crescendo verticalmente. E é esse crescimento vertical que nos aproxima mais de Deus. É claro que o avanço intelectual, segundo os próprios espíritos, nos favorece o avanço moral. Embora um seja decorrência do outro, eles não caminhem um em função do outro. Né? Esse avanço é descompassado. Embora os espíritos esclareçam também que a maioria das pessoas que na atual experiência evolutiva não tiveram oportunidade de desenvolverem a sua inteligência, isso não significa que não sejam espíritos que já têm toda uma caminhada nessa área da inteligência. E isso estaria mais evidente se essas pessoas têm toda uma inclinação para o bem, para a bondade, para o serviço ao semelhante. Isso indica o quê? Um avanço, um crescimento espiritual que foi previamente realizado. E se não foi nesta vida, foi em outra. Porque o nosso espírito não perde as conquistas que faz. Essas conquistas são cumulativas e progressivas. E cada conquista nova que nós fazemos se torna um patamar para uma conquista posterior que iremos fazer. Então, o nosso crescimento, o nosso avanço espiritual depende, sobretudo, da nossa dimensão interior. Depende, sobretudo, da nossa alma, do nosso ser espiritual. E enquanto nós não nos voltarmos para dentro, continuarmos apenas voltados com exclusividade para fora, nós não vamos conseguir crescer, não vamos conseguir atingir a plenitude, chegar, nos transformarmos em árvores frondosas, capazes de dar frutos, não vamos conseguir ser felizes. Porque a nossa felicidade está diretamente atrelada ao nosso mundo interior. E se esse mundo interior não se movimenta, não cresce e não evolui, ele fica numa condição de estagnação. E a felicidade está ligada também ao dinamismo, ao movimento. Então nós precisamos crescer interiormente, em todos os sentidos, para nos aproximarmos mais de Deus. Porque Deus nos espera. Deus, desde a nossa criação, nos aguarda. A nossa compreensão, o nosso entendimento, o nosso crescimento, mas respeita a posição em que nós nos encontramos e aguarda com paciência o momento que iremos desabrochar, o momento que iremos aflorar para a vida, na plenitude das nossas potencialidades, dos nossos potenciais, trazendo ao mundo as conquistas positivas que já fizemos no mundo de dentro. Nós agradecemos a atenção generosa de todos, fazemos o convite para efetuarmos diariamente o nosso crescimento espiritual, que está na dependência deste trabalho do mundo interior, e rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos auxilie cada vez mais a termos uma compreensão mais ampla e profunda acerca de nós mesmos, e que esta compreensão nos possibilite uma vivência mais harmônica, uma vivência mais equilibrada, uma vivência mais feliz com as pessoas que nos cercam. Lembrando do compromisso que temos em relação a elas, de respeitá-las em primeiro lugar
e de ajudá-las na medida das nossas possibilidades, mas sem jamais interferir de forma negativa no seu processo de desenvolvimento. Então, que Jesus nos abençoe, depositando sobre nós a sua paz e promovendo-nos na direção do bem e do amor maior. Sem mais delongas, passamos a palavra aos coordenadores da casa, nosso irmão Hugo, para fazer o encerramento.